Quando nós comemoramos um aniversário, nós comemoramos um aniversário e celebramos pelo que a pessoa é, pelaquilo que ela realiza, pelaquilo que ela representa. E se nós ficarmos olhando no Natal somente para aquele fato ocorrido há tanto tempo, 2000, um pouco mais de anos atrás, nós perdemos a perspectiva do que é o Natal, quem Jesus é, o que Ele fez, o que Ele representa. É claro, é fundamental o registro do seu nascimento. Afinal de contas, o seu nascimento, ele precisaria estar dentro de certos parâmetros estabelecidos pelos profetas que vieram antes. Por exemplo, um profeta chamado Miqueias, que viveu cerca de 7 séculos antes de Cristo, ele disse o seguinte: mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Miqueias dizia que estava para vir um governante sobre Israel que nasceria em Belém. Não é à toa que quando Lucas registra o nascimento de Jesus, ele conta que nos dias de César Augusto ele decretou um recenseamento que fazia com que as pessoas voltassem aos seus lugares de origem para fazer parte do censo. E dessa forma José teve que voltar com uma providência divina para que o menino nascesse em Belém, tal como estava descrito. Não é somente isso que fala sobre o seu nascimento. O profeta Miqueias, nessa mesma passagem, diz o seguinte: suas origens, as origens do bebê, suas origens estão no passado distante. O profeta Isaías também, que viveu 7 séculos antes de Cristo, ele diz o seguinte: o menino nos nasceu, e mais adiante ele diz, ele é o Pai eterno, ou o Pai da eternidade. O menino não tinha origem ali. Ali era uma manifestação de alguém que viveu pela eternidade, que tem uma existência eterna. Por que alguém viria a esse mundo na forma de um bebê? Qual seria o seu propósito? Eu quero destacar para você, em algumas das passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, uma ideia que está presente sempre sobre a vinda de Jesus. Vejam. Em Lucas capítulo 1, falando acerca do Jesus que há de nascer, ele diz assim: nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. 2 ideias claras aqui: as pessoas estão nas trevas e vai nascer o sol nascente que vai brilhar sobre as trevas. Essa ideia não foi uma ideia que apareceu somente em Lucas. O profeta Isaías diz: refúgia, porque chegou a sua luz, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos. As nações virão à sua luz, os reis ao fulgor do seu alvorecer. A ideia de trevas e luz está acompanhando a promessa e a realização da chegada de Jesus. Não é à toa que nessa noite nós ouvimos canções que disseram assim: a densa escuridão, a escuridão se iluminou, irá tirar-nos das trevas, ó Jesus, sua luz. O profeta Isaías falou demais sobre isso, o nascimento de alguém que traria luz. Luz para os gentios, ele diz no capítulo 49. Luz para a revelação aos gentios. Os gentios são o povo que não conhece a Deus. Vamos entender um pouquinho, na mente de um judeu daqueles dias, o que significavam as trevas. As trevas representavam o lugar ou a situação
em que não se tem conhecimento, não se tem percepção, não se tem discernimento. As trevas são o lugar onde tem a violência, o risco, o perigo, o medo. Eram nas trevas que aconteciam os assaltos e os assassinatos. Então o Senhor usa a figura das trevas para descrever o que é a sociedade humana que está longe, separada de Deus. E nessa condição de separada de Deus, ela vive nas trevas, nem sabe para que está vivendo, nem sabe para onde vai, vive as suas realidades mais terríveis. Somos um país que não deixa dúvida que nós estamos em trevas. Num pleito eleitoral recente, nós vimos mentiras de tantas partes sendo contadas, tanta injustiça sendo feita, tanta corrupção acontecendo. Qual é a perspectiva que as pessoas têm? 3% dos crimes desse país são elucidados. Que densas trevas! Algum tempo atrás assisti uma entrevista de um repórter sobre a Cracolândia em São Paulo. E num dado momento, aquele repórter chega para uma mulher, uma viciada, um trapo, e pergunta para ela: você é médica? E ela disse: eu sou. Qual o seu CRM? E ela diz: o CRM. Ele pergunta: você tem família? Eu falei: tenho. Marido e 3 filhos. E o repórter pergunta: eles abandonaram você? E ela disse: não, eu os abandonei. Que trapo! Uma ilustração densa, com matizes bastante fortes, mas que falam de todo mundo que está à parte de Deus. Não tem discernimento, não tem percepção. Estão sendo levados na vida de uma maneira ou outra. Alguns lidam muito mais com suas culpas, com a sua insatisfação. Essas são as trevas. E o que Deus está dizendo é que no meio dessas trevas, porque o homem está separado de Deus, não tem o conhecimento, a percepção, o discernimento que vem de Deus para o que é a vida, para qual é o propósito, é que o Senhor Jesus é enviado, vem em forma humana, para nós trazer a luz, enxergarmos o que Deus pensa, o que Deus provê, qual é a proposta de Deus para nós. Nas trevas não tem percepção alguma. Agora, a proposta de Deus vir em forma humana até nós é uma maneira de fazer com que nós conheçamos Deus em seu caráter. O Senhor Jesus chega em Belém. E ao longo da sua vida, andando por sua terra, Ele manifestou quem Ele era, através das suas palavras, através das suas obras. Pelas suas obras se via, Ele tinha poder sobre a natureza, poder sobre as enfermidades, poder sobre os espíritos maus, poder sobre a morte. Não era qualquer um, não era um bebê. Era Deus feito homem, que tinha vindo para muito mais do que chegar numa manjedoura e ser um bebê. Se nós focarmos na criança que Jesus foi, como Ele chegou, nós vamos deixar de perceber quem Jesus é, o que Ele fez e o que Ele faz e o que Ele realiza. Entenda uma coisa, Jesus tinha que nascer e nasceu em Belém, mas seu destino não era Belém. Seu destino era Jerusalém, onde tinha uma cruz, que ele sabia que ele tinha que enfrentar, e naquela cruz, ao ser posto ali, ele seria crucificado por causa dos pecados de todos nós. Deus faria justiça pelo nosso pecado, ele morrendo no nosso lugar.
Mas ele não ficou na cruz, ele foi colocado num túmulo. Mas também não ficou naquele túmulo. 3 dias depois ele ressuscitou. Para quem? Ouçam, ele não veio para ficar em Belém. Ele não veio para ficar numa espécie de berço. Ele veio para manifestar a glória de Deus. E veio para naquela cruz morrer no lugar de cada um de nós. Para que livremente, graciosamente, possamos chegar diante de Deus, livres de nossas culpas, de nossos pecados, para podermos chegar a Deus e desfrutarmos não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, não pela nossa dedicação, mas pela ação absoluta e completa, porque naquela cruz ele disse: está consumado, eu já paguei o pecado. O apóstolo Paulo diz que nós podemos participar da herança dos santos no reino da luz. Então ele diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O Senhor Jesus veio para nos resgatar através da sua morte naquela cruz. Ele estava pagando todos os nossos pecados para que livremente, somente por fé, possamos chegar até Deus. De fato, ele veio em forma humana. Ele nasceu como um bebê. Mas se você olha para o Natal pensando em Jesus como um bebê e pensando que ele é um eterno bebê, você não captou a mensagem do Natal. Muito mais do que aquele nascimento que era somente a chegada. Era uma comunicação de que a cruz estava pela frente e que ele vinha para morrer no lugar de todos nós. Quem é Jesus? O que ele fez e faz e o que ele representa? Essa é a mensagem de Natal. Se ficarmos na ideia do espírito natalino, da árvore de Natal, do Papai Noel, da troca de presentes, nós perdemos o sentido de Natal. Estamos embriagados e entorpecidos pelaquilo que não é o Natal. Mas também devemos lembrar, à luz das Escrituras, nós sabemos que nós não estamos falando de um bebê. Estamos falando de Deus que se fez homem e veio até nós para nos resgatar. A sua vida depende da sua relação com o Senhor Jesus Cristo. O objetivo é que você tenha conhecimento, entendimento. A mensagem que é cantada, representada, pregada aqui, tem por objetivo levá-lo a conhecer o plano de Deus e a provisão de Deus para que você desfrute desse seu plano. Culpas foram tratadas naquela cruz. Viver à parte de Deus foi tratado naquela cruz. Não ter um propósito de vida foi tratado naquela cruz. Agora você precisa de conhecer mais e precisa de desfrutar disso.